104 FM, nas eleições 2020. 104 FM, nas eleições 2020. O seu voto, você decide aqui. Olá para você que acompanha a 104 FM. A 104 FM continua a sua rodada de entrevistas com os candidatos às prefeituras das cidades da região. Como a gente anunciou, a gente conversa hoje com o candidato Luciano da Modular, da cidade de Iguapé, ele que vai trocar uma ideia com a gente, contar um pouquinho também sobre as suas propostas e o seu plano de governo para a cidade de Iguapé. Quero lembrar mais uma vez que o candidato tem 15 minutos corridos a partir desse momento e no final mais 1 minuto para responder a uma última pergunta feita aqui pelo nosso jornalismo. Luciano, boa tarde, bem-vindo à 104 FM. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar desenvolvendo o nosso trabalho, mostrando o projeto, né? Eu que agradeço a vocês, tá? Muito obrigado. Pois é, então a partir de agora você tem 15 minutos, a gente vai começar a nossa rodada de entrevistas com as nossas perguntas para falar um pouquinho sobre a cidade de Iguapé. Candidato, recentemente o deputado Antônio Carlos Arantes cobrou dos secretários de Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão a conclusão da rodovia MG 170, né, que liga aí os municípios de Pimenta a Iguapé. Segundo o parlamentar, a rodovia tem 85% de estrada concluída. Nós sabemos que esse asfaltamento se arrasta desde 2007 e até hoje não houve uma conclusão. O senhor esteve, né, à frente da prefeitura em 2012 e de lá para cá pouca coisa mudou em relação a esse assunto. O que o senhor pretende fazer para acelerar o processo de conclusão dessa obra? Olha, primeiramente não é desde 2007, né? Foi no início da minha gestão, né? Eu fui convidado pelo governador Anastasia, tanto eu como o prefeito Sapim da cidade de Pimenta. A licitação foi em 2013, né? E lá se deu início ao sonho de... Tem mais de 40 anos, todo mundo esperando esse asfalto, né? Então deu-se início à obra em 2013, foi na minha gestão, né? Foi, se não me engano, 1 ano e meio, 2 anos e meio de obras, né? Aí veio a eleição para governador, né? Aí começou realmente a situação ficar mais difícil com o Pimentel, porque ele não fez 1 metro sequer, né? Nós perdemos a eleição em outubro, nós fomos até dezembro com a obra, né? Estava todo vapor, falta 14, 15 quilômetros só, né? E a ponte de Pimenta, porque a nossa já está pronta. E infelizmente nós tivemos um governo, um desgoverno, né, do Pimentel, que não se olhou para a nossa região, não tem obras na região. Essa obra faltava pouco, 15%, 18% para terminar, né? Mas eu tenho certeza que hoje o governador Zema é uma pessoa maravilhosa, é honesto, é cumpridor dos seus direitos. Tenho ouvido muitos deputados falar que realmente o Antônio Carlos Arantes é um que está aí, na verdade, nessa luta aí, né? Tem o professor Ineu também. Eu estou trabalhando com o ministro de Turismo, Marcelo Alves Antônio, tem dado uma força no Estado com o Zema também para realmente terminar essa obra de grande importância, não só para Iguapé, mas para toda a região. Ok, muito bem. Luciano, a gente sabe que Iguapé é uma cidade turística da região, recebe turistas aí de várias partes do Brasil. E o carnaval, por exemplo, que é tradicional na cidade, é também uma das fontes de renda do município devido a gerar essa movimentação na cidade. Até o momento, em virtude da pandemia de Covid-19, não se sabe se essa festa poderá ser realizada o ano que vem. Como é que o senhor pretende conduzir Iguapé no próximo ano, caso seja eleito, sem a realização dessas festas e ainda conseguir fomentar o turismo em consonância com as medidas de prevenção ao coronavírus? Olha, na verdade, eu acho muito difícil, né, a questão da pandemia, realizar qualquer evento no mês de janeiro, fevereiro, se continuarmos do jeito que está, né? Mas Iguapé
nós temos uma estrutura física maravilhosa. Para você ver, dezembro agora, até o final de ano, não tem lugar nas pousadas mais, né? Nós temos lugares maravilhosos, cachoeiras, nós temos aqui a questão de esportes radicais. Eu acredito muito, eu estou dentro do Ministério do Turismo, eu trabalho com o ministro na região, eu sou o único representante do ministro Marcelo Álvaro Antônio, né? Então, nós temos um projeto para a gente conseguir, por exemplo, a partir do meio do ano, eu vou elaborar, eu até vou falar na minha live hoje, né? Que não se deu, tem a questão da cultura e turismo que eu estou te falando, mas fazer, me fugiu o nome aqui agora, festival gastronômico, por exemplo. Então, a gente, se não puder fazer eventos no início do ano, né, a gente vai se prontificar do meio do ano para frente, uma exposição, fazer um festival gastronômico, né? Nós temos aí encontros de motociclista, né? Então, eventos em questão da cidade, a gente vai fazer quando puder, né? Quando puder. Então, isso, para te falar a verdade, não me preocupa, porque nós estamos tendo aqui hoje 80%, 70% de agora até o final do ano, a questão das pousadas e hotéis todos cheios, graças a Deus. Muito bem. Luciano, nós sabemos que a cidade de Guapé, ela lança o esgoto diretamente no Lago de Furnas, sem nenhum tipo de tratamento. No seu plano de governo de 2020, o senhor menciona que não medirá esforços em tirar do papel esse tratamento de esgoto. Caso eleito, como é que o senhor pretende realizar esse projeto e criar essa estação de tratamento de esgoto? Olha, na verdade, na minha gestão, já era uma preocupação minha, né? Uma cidade maravilhosa, com a estrutura física que nós temos aqui, o tratamento de esgoto seria uma das primeiras prioridades. Quando eu cheguei, existia um projeto de 5 milhões de reais feito pela Lago, que não foi aprovada, né? E de fato não tinha como ser aprovada mesmo. Foi pago pelo governo de Minas para a Associação da Lago fazer esses projetos dos municípios. O nosso projeto aqui contemplava 3 estações elevatórias, né? E nós precisávamos de 7 estações elevatórias, né? O centro da cidade, por exemplo, porque se você vai fazer um tratamento de esgoto com a unidade, para jogar o esgoto para um lugar maior, você precisa de sucção. Então, é tudo de amianto. Então, é um projeto muito maior do que estava para ser, que foi elaborado para Lago. Nós fizemos esse projeto na época era em torno de 12 milhões e 900, né? Mas nós não tínhamos antes o apoio do governo federal, né? Nós não tínhamos apoio do governo federal. Hoje não. Hoje nós temos não só o Ministério do Turismo, mas todos os ministérios com portas abertas para nós. Então é viável sair do papel? Tem que sair do papel. Tem que sair. Ok. Candidato, de acordo com uma decisão judicial, o município está proibido de realizar uma contratação direta de pessoal, somente podendo ser realizada contratações através de concurso e processo seletivo. Caso seja descumprida essa decisão, o município pode ser multado no valor de R$1.000 por dia e também por contrato ilegal. A partir deste ano também as prefeituras devem cumprir a Lei Complementar 173, que proíbe a contratação de servidores até 31 de dezembro de 2021, a não ser aí em caso de substituição. Como é que o senhor pretende administrar com essas limitações? Olha, não digo a questão de limitação. Aqui em Guapé está acontecendo totalmente ao contrário do que você está falando, né? Até em época de eleição está se contratando na prefeitura. Hoje nós temos praticamente 800 funcionários na prefeitura. Em 2006, existia 328 funcionários efetivos, né? Quando eu entrei, estava 500 funcionários efetivos, hoje tem mais de 300 contratados. É claro que não vai ter essa contratação toda, isso a gente tem que ser transparente para todo mundo. A prefeitura tem um gasto hoje, né, acima de 60% junto com o recurso da Câmara, que é inconstitucional. É inconstitucional, não tem como uma cidade de 15 mil habitantes ter mais de 800 funcionários na prefeitura, né? Então eu acredito que vamos fazer assim, já no início, cada setor, né? Nós temos conhecimento, eu já fui prefeito, eu sei o que tem que ser feito, né? E não me preocupe com a questão desse índice, ele vai estar dentro da constitucionalidade. O senhor acredita que é possível enxugar a máquina pública?
Claro, tem que enxugar. Muito bem. Candidato, como é que o senhor pretende também resolver a questão do atendimento de especialidades na saúde do município, a fim de agilizar a demanda? E como que pretende fortalecer também essas parcerias, né, com as entidades das áreas da saúde, como no caso o Hospital aí de Iguapé e o Hospital de Piuí? Por exemplo, eu, quando prefeito, nós tínhamos aqui o urologista, nós tínhamos o dermatologista, nós tínhamos o cardiologista, nós tínhamos o ortopedista, né, que atendia aqui de 15 em 15 dias. Nós temos aqui uma dificuldade muito grande, que ela é muito descentralizada, né, a nossa gestão na questão da saúde, porque as comunidades são muito longínquas, tá? Então nós temos, por exemplo, você pega Volta Grande, nós estamos a 40 quilômetros, Os Penas a 45 quilômetros, né? Então você tem que levar esses profissionais todos os dias para fazer esses atendimentos. Então é um custo muito alto, né? Então eu quero voltar, trazer os médicos especialistas para dar uma atenção maior à saúde, né? E acredito que, se você não sabe, que eu trouxe o SAMU, que a atenção que a gente dava na saúde era muito importante. Era muito importante. Eu construí 3 unidades básicas de saúde na minha gestão, né? Falo que praticamente foi 2 anos só de gestão, né? Mas eu tenho, quem sabe, os últimos 25 anos eu sou o prefeito que mais investiu na saúde do nosso município, sem dúvida nenhuma. Pois é, o senhor já esteve então à frente da Prefeitura de Iguapé, já teve oportunidade aí de mostrar o seu trabalho ao povo de Iguapé, nesse período esteve à frente do Executivo Municipal. Mas o que de diferente o senhor pode apresentar aos seus eleitores, caso seja eleito nesse ano de 2020? Voltar, você está falando na questão da saúde? Ou você está falando... No geral. Voltar, ter atenção à população, né? Nós construímos farmácia popular, tinha remédio, os remédios eram entregues dentro das unidades básicas de saúde, hoje não é mais, hoje não existe remédio na farmácia popular. Hoje, por exemplo, no turismo, por incrível que pareça, a nossa cidade não recebe o ICMS turístico. A nossa cidade está fora do mapa do turismo, lá no Ministério do Turismo. Nós não podemos receber recursos do governo federal em relação ao turismo. A nossa cidade é um potencial muito grande no agronegócio e no turismo. E nós não poder receber recurso para cada setor por falta de competência de alimentar o sistema, né? Nós vamos organizar todo o setor da prefeitura. Tá? Muito bem. Luciano, em Iguapé, os moradores da zona rural e os agricultores eles têm enfrentado problemas com as estradas rurais, principalmente em época de chuva, que dificulta o escoamento da produção e até mesmo a mobilidade das pessoas que transitam nesses locais. No seu mandato em 2014, devido a má condições das estradas em decorrência das chuvas, cerca de 70 pessoas ficaram sem votar nas eleições presidenciais daquele ano. Soluções paliativas são feitas desde esse período para resolver a situação, como, por exemplo, até o uso de brita ou munha, que inclusive foi licitado pela gestão atual. O que o candidato pretende fazer para melhorar as estradas rurais do município, evitando tantos transtornos à população? A prefeitura, a gente tem que ver que é igual uma empresa. Não adianta você ter uma equipe maravilhosa se você não tem dinheiro. Peguei uma dívida de 9 milhões e 200 mil reais. O meu orçamento já estava comprometido, né? Fechei com 3 milhões e 600 de dívida. Não fiz nenhum financiamento. Eu não entrei em nenhum banco, não fiz nenhum financiamento, né? Então, chegou uma época, o nosso FPM, na época da Dilma, por exemplo, né? Era pífio, né? Pífio. O Lago de Furnas, por exemplo, ficou me devendo 7 milhões de repasse para Iguapé. A gente recebe hoje em volta de 400, 350 mil. Eu recebia 60, 70 mil. Eu fui numa reunião em Brasília, 5 de março agora, com todos os prefeitos da Lago. Eu estava acompanhando o ministro e lá foi falar dos diretores de Furnas para todos os prefeitos. Olha, repasse nosso de Furnas desde 1963 até agora, somente 2014, 2015 e meados de 2016 que foram péssimos. O resto não. Então, você precisa de dinheiro.
Você precisa ter lá no governo federal pessoas que te dão apoio para você chegar aqui, igual o caso de estrada rural. Eu quero colocar 3 equipes, eu já fui prefeito, eu sei que precisa agora. Agora eu tenho apoio do governo federal, né? Eu tenho um apoio de Furnas, agora eu tenho um apoio de Furnas. Colocar 3 equipes para resolver o problema das estradas rurais, sabe? Dividir em 3 equipes. Ok. Luciano, a gente está chegando então ao final aqui da nossa entrevista. A partir de agora você vai ter 1 minuto, esse 1 minuto cronometrado, tá? Para responder a essa seguinte pergunta. Por que o senhor se considera a melhor opção para governar Guapé? 1 minuto. Obrigado. Eu quero falar a você, eleitor, né? Para falar a verdade, eu fiz 3 unidades básicas, fiz pós-esportivo, fiz várias obras nas cidades, né? Pavimentação sem financiamento. E eu não tinha apoio do governo federal e nem do governo do estado nos 2 anos de Pimentel. Hoje nós temos apoio do governo Zema, nós temos apoio do governo Bolsonaro, estou com as portas abertas dos ministérios, né? E falo, tenho certeza, sei cada bairro, eu sei cada comunidade rural, quais são as demandas e de que nosso povo precisa. Pode contar comigo, que eu estou vindo com vários projetos já, e projetos consistentes, não é época de eleição. E tenho o governo federal e estadual me dando esse apoio. Por isso eu tenho certeza que eu vou realizar todo o meu sonho, é que deixar outra Guapé daqui 4 anos para toda a população. Ok, candidato, tempo esgotado. Bom, Luciano, eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui nessa rodada de entrevistas e mais uma vez, uma ótima tarde para você e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Henrique. Muito obrigado, Luciano. Uma ótima tarde para você. Tá certo. Muito obrigado a vocês aí, tá? Fiquem com Deus. Bom, e essa foi a nossa entrevista com o candidato Luciano da Modular da cidade de Guapé. Amanhã a gente continua a nossa rodada de entrevistas e dessa vez nós vamos para a cidade de Arcos conversar com o candidato Denilson Teixeira. É o Jornal 104 FM, é a 104 FM na cobertura das eleições 2020. O seu voto, você decide aqui. FM nas eleições 2020.